nós sejamos assim, sejamos voltados para Ele. Porque quando nós voltamos para Deus, Deus cura as nossas enfermidades. Aleluia. Quando nós voltamos para Ele, Ele batiza com o Espírito Santo. Quando nós voltamos para Ele, Ele dá unção. Quando nós voltamos para Ele, Ele nos chama para o seu ministério, para a sua casa, para a sua obra. Abacuque recebeu a resposta de Deus, mas de uma maneira profética. Ele diz: olha, escreva com letras garrafais e diga a esse povo que eles estão sofrendo porque precisa do juízo. Abacuque, ele ficou sem entender direito toda aquela mensagem. Ele ficou ainda com seu coração pensando o seguinte: mas por quê? Olha, se Deus vai fazer juízo ao povo, por que Deus vai usar logo quem? Os caldeus, o povo da Babilônia, um povo ruim, um povo que mata, um povo que faz isso, faz aquilo, um povo... Ele fica com aquela preocupação. Ó, queridos irmãos, quando Deus tem para fazer o juízo, Ele vai fazer e Ele vai escolher quem vai ser o instrumento de juízo. Juízo para alguém, o juízo para a terra, o juízo para uma nação, o juízo para o ministério, o juízo até para uma igreja. Ele vai escolher quem vai fazer o juízo. Queridos irmãos, encontra-se não sei se é uma história verídica ou não, porque internet é um problema sério, mas eu encontrei uma história, talvez alguém até já leu isso aí na internet, que aconteceu no norte do país, em que uma igreja foi inaugurada perto de uma pessoa que é nós temos que falar agora, afros, né? Descendentes, e que eram aquelas pessoas ali de uma religião africana. Os irmãos já entenderam, que agora a gente tem que ter cuidado até com o que fala, né? Está muito sério. Então, irmãos, o que acontece? Quando tinha culto, eles começavam o trabalho deles lá também, a bater os seus tambores, a fazer as suas cantigas, e aquilo estava dando um conflito muito grande com a igreja. Começou uma perseguição muito grande, aquela coisa toda e tal. O pastor falou: irmãos, vamos começar a orar e a buscar a Deus, para Deus nos dar um livramento, porque não tem condições de nós termos o nosso culto e também aqui ao lado ter esse trabalho, porque está atrapalhando a igreja, está influenciando aqui, e todo o culto não está dando certo. Então vamos orar, vamos colocar o joelho, vamos orar, vamos fazer jejum. E a igreja começou a fazer. E aquilo, irmãos, surgiu lá no trabalho deles uma confusão terrível, e ela teve que desfazer o trabalho. O que acontece? Daqui um pouco o pastor recebe uma intimação para comparecer, para dar esclarecimentos. E ele foi. E quando chegou lá, ele tomou conhecimento de que a dona daquele trabalho, daquele centro, daquele trabalho, tinha colocado a igreja na justiça, e dizendo, argumentando que a igreja era culpada de determinado trabalho, porque a igreja estava no documento, a igreja orava pedindo para terminar o trabalho, e com isso o trabalho terminou. Ela colocou na justiça. Muito bem, aquilo foi, né, na justiça, foi rolando e tal, até que chegou o dia do julgamento. Quando chegou o dia do julgamento, ela queria uma indenização. E o pastor começou a tentar negociar. E o juiz está ali, advogados e tal, o juiz está ali esperando. E aquela a negociação vai para lá, vem para cá e tudo. De repente o juiz disse assim: vou dar sentença final. Mas antes de dar sentença, eu quero dizer uma coisa para o senhor, pastor. Essa pessoa, quer dizer, espírita, né? Ela crê mais no seu Deus do que o senhor mesmo.
porque o trabalho dela terminou por causa das orações da sua igreja. E agora o Senhor está aqui diante de nós e querendo fazer negociação. Ela crê mais no Deus do que o Senhor. E ele saiu dali, irmãos, envergonhado. Não sei se é real ou não, porque é internet. Mas o que eu quero dizer para os irmãos dentro desse contexto é que nós oramos, que nós buscamos, o juízo vem, mas aí esquecemos que Deus é poderoso, que Deus está do nosso lado, que Deus é quem faz, e se Ele faz, Ele é responsável pelo que Ele faz. Então, irmãos, muitas das vezes nós oramos, nós clamamos, nós buscamos a Deus, mas na hora que Deus dá a vitória, nós não temos emoção, o controle para sabermos, foi Deus que fez, e se Ele fez, Ele vai até o fim. Aleluia. Se Deus faz, Ele vai até o fim. Muitas das vezes sofremos impactos na nossa vida, no dia de hoje, e esquecemos que Deus nos deu vitória lá. Se Ele me deu vitória ontem, Ele pode me dar vitória hoje, como pode me dar vitória amanhã. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. E a gente pode, não é pecado, você pode chegar diante de Deus. Deus, onde eu coloquei diante de ti aquele problema e tu resolveste, agora estou com outro. Eu sei que tu vais resolver o tanto que resolveu o de ontem, porque tu és o mesmo. E Deus ama quando a gente coloca a nossa confiança em Deus. Abacuque não tinha entendido isso até agora. E ele estava com choque de emoções e de identidade. Ele não sabia, dentro do seu coração, se ia confiar totalmente em Deus, ou se ia esmorecer e ficar ao lado do povo. Mas ele foi em frente e foi então tocado por Deus para renovação da mente. Os irmãos observam o que nós lemos e nós vamos estar falando. Oh, glória a Deus, aleluia. O que acontece, irmãos? Apóstolo Paulo diz que nós devemos ser renovados, a nossa mente renovada. A mente renovada é que ela é transformada. Agora a gente pensa de uma forma, mas quando a mente é renovada, pensamos diferente. E o que aconteceu com Abacuque foi isso, ele teve uma mente renovada. Ele estava clamando ao Deus, estava questionando por que o juízo vinha do povo de Babilônia, o povo idólatra, e ele então começa uma transformação de mente, quer dizer, uma renovação, um pensamento diferente. E é isso, irmãos, que o ensino da palavra de Deus para nós é que nós possamos renovar a mente. Porque quando nós renovamos a nossa mente, começamos a pensar diferente. A crença em Deus aumenta, a fé no Senhor aumenta. E as vitórias vêm porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós começamos a ter essa renovação e a pensar diferente, nós começamos a entrar numa dimensão diferente em Deus. E quando pode ter uma pessoa aqui no culto, mas quem tem a renovação de mente, para ele já é uma multidão. Porque ele entra e sofre o impacto da casa de Deus, da morada de Deus. O Espírito Santo habita dentro dele, porque quando ainda não tinha ninguém aqui, Jesus estava aqui já te aguardando. Ele é o primeiro a chegar, ele está aqui. Mas por que o pastor só diz isso? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, somos o templo do Espírito Santo. E como o templo do Espírito Santo, a habitação dele, quando nós chegamos, o Espírito Santo está aí juntinho contigo, está aí dentro do teu coração. É por isso que ele está falando a sua vida. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está falando na vida de cada um aqui e dizendo: você precisa ser transformado, ter uma mente modificada.
Você tem que pensar no Senhor de manhã, pensar no Senhor à tarde, pensar no Senhor à noite. Você tem que estar com o teu pensamento voltado para Ele. Porque somente Ele é a pessoa que pode fazer milagres na nossa vida. Abacuque, ele tem essa mudança. Ele tem essa perspectiva de vida, de noção daquilo que o Senhor pode fazer. E eu vim hoje, nesta noite, com uma palavra profética para cada um de nós, porque eu também estou dentro dela, de que Deus, Ele quer, nos últimos dias que estamos aqui, passando porque estamos chegando ao fim, tudo indica que o arrebatamento acontecerá em breve. As profecias estão se cumprindo. Irmãos, olha, profecia aqui cumpre ali e tal. Profecias estão se cumprindo, tanto na natureza quanto na sociedade, na política, em todos os sentidos. Mas duas coisas importantes que estão acontecendo nos dias de hoje, para que aconteça o arrebatamento, para que aconteça o final. Uma delas é a construção do terceiro templo. Os utensílios estão todos prontos. Inclusive, irmãos, eu recebi há pouco tempo um pedido de oferta para a construção do terceiro templo em Jerusalém. Me mandaram voluntários, eu queria participar voluntariamente, dar uma oferta para a construção do terceiro templo. Eu sei que é a construção do terceiro templo e sei quem vai entrar lá, né? O segundo templo foi para a glória, foi, segundo, mais glória do que o primeiro, porque Jesus entrou lá, né? No templo, em Jerusalém. Depois, 70 anos depois, ele foi destruído. Agora estão preparando o terceiro templo. Já está as negociações para lá no Monte Moriá ser construído o terceiro templo. Lá o local que era o segundo, né? Mesmo local. Então, queridos irmãos, isso é das profecias. E os irmãos, nesta semana, já deve ter visto aí na internet, que atualizaram, os cientistas atualizaram o relógio do fim do mundo. E nessa atualização, os ponteiros ficaram em 90 segundos para a meia-noite. O que representa a meia-noite para o cristão? Meia-noite é a vinda do noivo. É verdade. Meia-noite é o encerramento do ciclo. Meia-noite é o arrebatamento da igreja. Meia-noite nós vamos morar com o Senhor. Meia-noite nós vamos ver o noivo. Meia-noite a igreja vai glorificar o Senhor. Então estamos chegando. Estamos próximos, nós somos a geração do arrebatamento. Isso já falavam os pastores, os pregadores, na virada do ano 2000, quando começou 1998, 1999 para chegar a 2000, os pregadores já falavam, essa será a geração do arrebatamento. E muitos deles nem estão aqui, já passaram até para o Senhor. Mas nós estamos vendo que a geração do arrebatamento está aí. E nós vamos participar dela. Porque, irmãos, nós estamos em um ano profético, 2023 é um ano profético. Falta-se 7 anos apenas para o ano de 2030. E 2030 é a agenda da ONU. Os irmãos pesquisam, que os irmãos vão saber do que se trata. Então, irmãos, estamos partindo. Mas o juízo vem. Mas também haverá um grande avivamento. A igreja vai glorificar o Senhor, milagres vão acontecer. Estamos entrando numa rota de avivamento, irmão. Eu creio que o Brasil será o celeiro de avivamento para o mundo. Muitas coisas vamos ver acontecer, mas também muitas coisas nós vamos ver Deus fazer. E para encerrar, né, para a gente dar uma acelerada aí, quando chega no capítulo 3, ele começa a mudar totalmente a sua oratória. Abacuque, no início, ele entra orando, pedindo a misericórdia de Deus. E é isso mesmo, irmão, na hora da luta, na hora do problema, a gente vai correr e vai pedir mesmo misericórdia a Deus, e a gente pede, Senhor, ouve. Parece que o Senhor está quieto. Só tem um problema, irmãos. Um problema santo. Porque quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando.
Deus trabalha de noite, às vezes Ele não dá resposta, mas Ele está trabalhando em seu favor. Nessa hora, você está aqui, Deus está trabalhando pela sua vida. Deus está trabalhando pela sua família. Deus está trabalhando pelos seus negócios. Deus está trabalhando pelo seu ministério. Ele parece que Ele está em silêncio, mas Ele não está. Nós sentimos nesta noite, eu estou sentindo a presença real do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta noite aqui. Eu sei que Deus está falando comigo, mas Ele está falando com você também. Eu sei que eu vim aqui nesta noite como um profeta de Deus, falando a maior profecia que chama Bíblia Sagrada, falando das Escrituras para você. Eu sei que o Espírito Santo está impactando o teu coração e você vai começar a pensar diferente, você vai começar a agir diferente, você vai ter uma esperança nova na sua vida, porque Deus faz assim. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 3, Abacuque vem com uma oração, uma poesia, um cântico diferente. Já não era mais um clamor dizendo: Tu, Senhor, até quando? Até quando? Até quando Tu não vais me responder? Ele não vem mais, olha, dizendo: o povo está sofrendo, o povo está em juízo, Deus. Eu estou clamando e Tu não me responde. Ele já não vem mais com essa oratória, ele já não vem com esses dizeres, mas ele vem diferente. O que vamos ver aqui, a partir do capítulo 17, ele vem falando sobre as necessidades de sobrevivência. Ele usa aqui, olha, ele usa figueira, que é o figo, a produção de figos. Ele usa a videira, que é a produção de uvas. Ele usa a oliveira, que era produzir azeitona, e com a azeitona se fazia o azeite, e o azeite era valioso para Israel. E ele fala sobre os cereais, que eram os grãos, que hoje, né, um dos cereais aí é o feijão, o arroz, etc. E também fala sobre os rebanhos, e ele fala sobre as vacas nos currais. Então ele vem falando sobre sobrevivência de Israel. Irmãos, às vezes nós olhamos para o que temos, como aquela mulher que o profeta foi lá conversar com ela. Ela estava passando por uma luta muito grande, muitas dívidas, os filhos iam ser levados para serem cativos, e ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela disse: nada. Nada, tem nada. Nada? Não. Eu apenas um pouquinho de azeite numa botija. Irmãos, preste bem atenção nisso. Olha como a pessoa que está sofrendo, ele não consegue raciocinar direito, ele não consegue ver um milagre diante da sua face. Muitas das vezes, as oportunidades surgem na vida de muitas pessoas, mas devido ao seu estado emocional, ele não consegue ver a oportunidade que surge na sua frente. Ele passa pela oportunidade, perde a oportunidade, porque ele não consegue absorver. Ele não consegue enxergar de que aquilo é uma grande oportunidade para ele. Há poucos dias eu estava vendo uma história de que um empresário, ele precisava de alguém para estar ao lado dele, e que fosse uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente, uma pessoa que, controlada, que tivesse controle das emoções, etc. E porque o seu vice-presidente, ele precisava ir embora, ia trabalhar em outro lugar, para outro país, e tinha aquelas pessoas que trabalhavam ali direto com ele, e ele foi até sugerido que ele colocasse uma daquelas pessoas, mas ele disse: não, eu quero fazer um teste, eu quero ver quem realmente é honesto, tenha caráter, seja fiel,
verdadeiro e que lute para ter aquilo que traz a ele sucesso. Ele sugeriu o seguinte: chamou todos os funcionários, colocou ali dentro de uma sala, desde do funcionário mais simples até as pessoas mais categorizadas, pessoas mais sofisticadas, pessoas com cargos mais altos na empresa. E ele disse: olha, eu aqui estou com um saco de sementes, eu vou distribuir para vocês, e quem trouxer o fruto dessa semente, quer dizer, uma folhagem, dessa semente, quem trouxer o melhor, o mais bonito, eu vou dar o carro. Então todos ficaram alvoroçados, pegaram as sementes, saíram correndo. Já tinha algumas pessoas que falaram: a vaga é minha, porque eu sou mais capacitado, eu sou o melhor, eu trabalho dentro do escritório aqui do lado do chefe, sou eu mesmo. E pegaram as sementes e foram. E ele deu um prazo, deu um dia que eles tinham que trazer o resultado da plantação, o cuidado que eles tiveram com aquela semente. E todos naquele dia trouxeram, ele reunido ali, trouxeram aquelas várias, cada uma mais linda do que a outra, cada folhagem muito linda. E uma trouxe inclusive uma até diferenciada, era uma folhagem azul muito linda, que ela estava querendo aquele cargo, e apresentaram ali. Ele foi vendo, cada um dando os parabéns para todos que tinham conseguido, e aquela que estava querendo, eu tem que ser um carro, tem que ser meu, porque tem que ser meu, e ela trouxe. Ele olhou: olha, ninguém tem a folhagem mais bonita do que a minha, porque a minha é azul, é diferente e tal. Realmente era uma folhagem muito linda. E ele deu os parabéns para todos, olhou e tal. No final ele viu que tinha ali o rapaz que cortava grama, rapaz que cuidava do jardim da empresa, trouxe o vasinho sem nada, todos com folhagens bonitas, e ele com o vasinho, segurando o vasinho, triste, chorando,